Olá! A crise climática é, sem dúvida, um dos maiores desafios que enfrentamos. Mas e se a resposta não estiver apenas nas grandes políticas, mas numa mudança fundamental na nossa forma de pensar? Hoje vamos explorar exatamente isso, o conceito de ecologia integral e um plano prático que pode ajudar a transformar a ansiedade em ação. Esta frase diz tudo, não é? A emergência é real, todos sentimos isso. Mas a parte mais importante talvez seja a segunda: priorizar a prevenção e assumir a responsabilidade. O que é que isto quer dizer na prática? Significa que temos de parar de andar sempre a reagir às crises e começar a preparar-nos antes que elas aconteçam. E essa responsabilidade, atenção, não é só dos governos, é mesmo de todos nós. Ok, então o nosso percurso vai ter 5 paragens. Primeiro, vamos encarar a realidade climática de frente. Depois, mergulhamos numa filosofia chamada ecologia integral. A seguir, vemos como é que isso se transforma num plano de ação prático. Exploramos o que cada um de nós pode fazer e, claro, no fim, olhamos para a construção de um futuro mais resiliente. Certo, antes de falarmos em soluções, temos mesmo de perceber a dimensão do problema. Vamos ver alguns exemplos bem reais do que está a acontecer neste preciso momento em diferentes partes do mundo de língua portuguesa. Olhamos para Angola, por exemplo. As ondas de calor recorde, bem, não são só uma notícia no telejornal. Para muitas comunidades, isto significa colheitas que se perdem, fontes de água que simplesmente secam e um risco enorme para a saúde, sobretudo para os mais vulneráveis. E o padrão, infelizmente, repete-se. Em Moçambique e em Cabo Verde, o desafio é o extremo oposto. Água a mais, de repente. Inundações que levam tudo à frente. Casas, estradas, pontes e que forçam milhares de pessoas a fugir, sobrecarregando completamente os sistemas de emergência locais. E em Portugal, a combinação é explosiva. Incêndios brutais no verão e depois tempestades violentas no inverno. Isto prova que, de facto, nenhum sítio está a salvo. E estes eventos mostram uma coisa de forma muito, muito clara. Andar sempre a apagar focos, literal e metaforicamente, já não chega. Temos mesmo de nos antecipar. Ok, o cenário é complicado e para lidar com desafios assim, não podemos continuar a pensar da mesma maneira. É aqui que entra a filosofia da ecologia integral, uma ideia central na abordagem da In Forever, que nos propõe uma visão muito mais ligada do mundo. E o que é isto da ecologia integral? Bem, a beleza desta ideia está na sua simplicidade, mas ao mesmo tempo na sua profundidade. A ideia principal é que a crise do ambiente, a crise da sociedade e a crise da economia não são problemas separados. Não! São 3 lados do mesmo problema. Cuidar do planeta é, no fundo, cuidar das pessoas. E vice-versa. É tudo uma coisa só. E esta filosofia assenta em 4 valores-chave, cada um inspirado em sabedoria antiga. Liderança com sabedoria, inovação com coragem e equidade para que ninguém fique para trás. Tudo isto é fundamental. Mas se calhar o mais importante de todos é mesmo a colaboração, que está perfeitamente resumida naquele provérbio africano: se queres ir longe, vai acompanhado. É este o espírito. É impossível fazer isto sozinhos. Certo, a filosofia é bonita, mas como é que isto funciona na prática? Como é que passamos das ideias para a ação? É aqui que entra o chamado ciclo da harmonia. Então, o ciclo da harmonia é basicamente um plano de jogo com 3 fases muito claras. Primeiro, o antes. Antes de acontecer um desastre, o foco é todo na preparação. Educar, criar sistemas de alerta, prevenir. Depois, o durante. Quando a crise acontece, a prioridade máxima é a coordenação. Agir depressa e bem para salvar vidas. E por fim, a fase que tantas vezes é esquecida, mas que talvez seja a mais importante. O depois. Aqui não se trata só de reconstruir. Trata-se de aprender, mitigar os danos e regenerar, para que da próxima vez estejamos mais fortes. É um ciclo que está sempre a melhorar. E agora vamos à parte prática. O que é que podemos mesmo fazer? Porque a mudança a sério só acontece quando estas ideias saem do papel e entram no nosso dia-a-dia, nas escolas, nas empresas, nas nossas comunidades. E esta pergunta é mesmo para todos nós. Construir resiliência não é uma tarefa para uma só pessoa ou organização. É mais como um puzzle gigante, construído com as pequenas ações de cada um de nós, de cada família, de cada escola. Vamos ver então como é que estas peças se podem encaixar. Comecemos pelas escolas, que são talvez o sítio mais poderoso para semear a mudança.
Através de coisas práticas, como hortas escolares ou auditorias ao consumo de energia, não estamos só a ensinar ciência, estamos a formar a próxima geração de cidadãos com consciência. A educação é, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta de prevenção que temos. E esta ideia de preparação tem de ir das nossas casas para os locais onde trabalhamos. Para uma família, como vemos do lado esquerdo, pode ser uma coisa tão simples como ter uma mochila de emergência pronta. Para uma empresa, do lado direito, claro que a escala é outra. Já falamos de auditorias de segurança, de sistemas de detecção e de treinar equipas. Mas, no fundo, a lógica é exatamente a mesma. Estar preparado salva vidas. Ponto final. Mas é ao nível da comunidade que as coisas ganham outra dimensão. Projetos como reflorestar uma área ardida ou criar hortas comunitárias fazem muito mais do que plantar árvores ou couves. O que eles plantam, na verdade, são laços, conexões entre as pessoas. E uma comunidade onde as pessoas se conhecem e se ajudam é, por definição, uma comunidade muito mais forte. E pronto, é assim que as peças se juntam. De um lado, a consciência da realidade dura que enfrentamos. Do outro, uma filosofia que nos dá um norte. E, finalmente, ações concretas que podemos pôr em prática. Este é o rascunho, o plano para um futuro mais resiliente. A mensagem final tem de ser de esperança e de ação. É muito fácil sentirmos-nos pequenos e impotentes perante um problema tão gigante, mas a verdade é que nenhuma ação é demasiado pequena. Cada árvore que se planta, cada litro de água que se poupa, cada vizinho a quem se dá uma ajuda, tudo isso conta. É um passo na direção certa. E terminamos com esta pergunta, para ficar a ecoar. O futuro não é uma coisa que simplesmente nos acontece. É algo que nós construímos, todos os dias. As ferramentas estão aqui, o conhecimento existe. A única pergunta que realmente importa é: estamos prontos para começar a construir? Do verde da floresta ao sal do mar, cada chão tem história pra contar. O mapa não divide, ele lembra. Somos parte da mesma terra, da serra ao rio, do campo à cidade. Toda escolha deixa sua marca. Se cuidamos hoje com verdade, o amanhã também se destaca. Oh, o território sente o que fazemos. A natureza responde ao que somos. Não é longe, não é depois, é agora aqui entre nós. Um só território, um só futuro em construção. Cuidar da terra é cuidar da vida, é cuidar do coração. Um só território, muitas vozes, uma canção. Da CPMP nasce a força da conscienciação. Da conscienciação. No Brasil, a floresta pede escuta. Em Portugal, o mar ensina equilíbrio. Angola e Moçambique mostram luta por justiça, água, sol e abrigo. Cabo Verde, vento e resistência. Guiné-Bissau, raiz e tradição. São Tomé, biodiversidade e presença. Timor-Leste, terra, povo e reconstrução. Consciência vira responsabilidade. Responsabilidade vira prevenção. Prevenir é agir com humanidade. Agir é regenerar a criação. Quem aprende transforma. Quem decide protege. Quem empreende com consciência muda o mundo que rege. Um só território, um só futuro em construção. Cuidar da terra é cuidar da vida, é cuidar do coração. Um só território, quantas vozes numa canção. Da CPLP nasce a força da conscienciação. Da conscienciação. Da conscienciação. Um só território, não importa a profissão. Família, escola, comunidade, empreender também é missão. Um só território, canta alto esta canção. E florescer é compromisso com a terra e cada geração. Um só território.